Perfeito. Uma coisa bem importante é que acontece o seguinte, na hora que você bebe, o seu julgamento é prejudicado. Sim. Então, não só que você está desinibido, mas você não consegue fazer o julgamento adequado de algumas situações. Claro que do ponto de vista da lei, né, você teve a escolha de beber, mas eu falo com todo paciente o seguinte, se você vai para um ambiente, eu até critico aquele negócio de motorista da rodada, né, porque às vezes a pessoa vai com o motorista da rodada, aí bebe só um pouquinho, o julgamento dela está prejudicado, ela vai e pega o volante. Sim. Então, o ideal é o seguinte, saiba que se você vai para um ambiente que vai ter bebida alcoólica, que você costuma beber, o ideal é que você não pode colocar o seu julgamento no momento, porque provavelmente ele vai estar prejudicado. E a gente tem que entender o seguinte, você está colocando em sua vida em risco e das outras pessoas em risco. A maioria das vezes, acidentes que você vê, o motorista estava alcoolizado, mas são várias pessoas ali alcoolizadas que também o julgamento estão prejudicado e entraram naquele carro. Então você percebe que é uma cadeia de equívocos até chegar ao acidente. Chess, muito sério isso, uma questão de responsabilidade. Lembrando que os automóveis sempre foram máquinas que encantaram os homens. Aliás, é difícil, né? Uma pessoa falar, não gosto, nem acho bonito um carro. Geralmente as pessoas acham muito bonito. Só que esse fascínio, infelizmente, às vezes pode levar até a morte. E isso está nos cinemas. A gente pode acompanhar agora essas imagens do filme Gran Turismo, do ano de 2023. Olha só. Então, nós vimos essas cenas. Aí é inevitável pensar nos nossos jovens. E aquele menino ou aquela moça que está ali completando 18 anos, está louco para dirigir pela primeira vez e passou a infância toda vendo isso, doutor, pode ser um pouco perigoso, né? Com certeza, né? Não é à toa que das maiores indústrias do mundo, né, é a indústria automobilística e a indústria bélica também, né? Então, assim, o que acontece, né? Não tem jeito, a gente, ser humano, nosso sistema límbico, né, faz a gente gostar de algumas emoções, né? O grande fator que a gente vai ter é que existem ambientes que essas emoções, elas podem ser controladas, pode ser um kart, né, que Sim. se usa uma estrutura, né, mais pré-moldada para isso, né? Uma montanha-russa, o que é que seja, né? O grande problema é ser feito isso, né? E é estimulado, hoje ainda mais com o YouTube, em vários canais, aqui em São Paulo mesmo, que você se assusta, né? Que é só pega, pessoal correndo de um lado para o outro, né? E é muito perigoso. Eu costumo dizer o seguinte para meus pacientes, a gente só fala de morte, né? Fulano morreu e tal por causa do acidente. Mas muito mais que morte, né? Mais de 10 vezes, muita gente com sequela. Por quê? Você tem um acidente automobilístico, né? O extremo é morrer, né? Mas a grande maioria dos casos acontece de ser... Tem uma aceleração e desaceleração por causa da pancada. O seu cérebro, várias regiões podem ter pequenos sangramentos, tanto na região frontal e na região temporal. E muito importante também a coluna cervical. Na hora que você tem uma batida, você faz esse movimento, né? Sim. Nossa cabeça é lançada e muitas vezes o pescoço pode gerar alguns problemas. Então, as fraturas da coluna, causas muito importantes de tetraplegia, né? Paresia e paraplegia também, numa população jovem. Então, a principal causa de morte e a principal causa de sequela até os 50 anos é também o acidente. E, normalmente, o acidente automobilístico. É a adrenalina, doutor, que causa isso? Adrenalina. É adrenalina. Eu costumo dizer o seguinte, padre, é que nem quando a gente fala de drogas, a gente já falou outra vez aqui, a gente tem que entender o seguinte, é uma sensação boa. Não adianta a gente enganar, né? Porque às vezes eu vejo forma de conscientizar, fica parecendo que a pessoa é boba, que a pessoa é idiota. Aí a pessoa passa por aquela situação e gosta, ela se sente bem. Então vai dar adrenalina. O grande problema é que a gente é o quê? É um animal racional. Sim. Então a gente tem que entender que aquela adrenalina é o custo de um risco muito alto, até de sua vida, né? Por isso que as campanhas de conscientização, elas geralmente mostram a situação chocante da morte, né? Sim. Mas justamente a pessoa entender. Vale a pena você, por alguns segundos de adrenalina, você arriscar sua vida? E a droga é a mesma coisa, né? A droga causa um prazer extremo, né? Então a pessoa tem um prazer, uma sensação muito boa. Mas também vai custar a vida dela, né? O Rodolfo quer perguntar, eu acho, né? Oi,